Mateus 6, versículo 9, e eu coloquei como título, Jesus, nosso Pai. Esse é o título dessa mensagem nessa noite. Jesus é o nosso Pai. Sabemos que Jesus é Deus, então Jesus é o nosso Pai. E nós vemos aqui em Mateus 6, 9, um modelo, eu vou só trabalhar em cima desse versículo 9, de Jesus ensinando como nós devemos orar o nosso Pai. O versículo diz assim, Mateus 6, 9, portanto, vós orareis desta maneira, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Essa é o modelo que Jesus nos ensina como nós devemos acessar o nosso Pai. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, e nós não podemos esquecer do nosso Pai eterno. E muitas vezes nós temos sofrido tanto, porque nós não temos conhecimento da dimensão do Pai o qual nós temos. Nós sabemos que uma casa, ela precisa ser sustentada através de alicerces, através de colunas. Para que você construa a tua casa, você precisa colocar colunas. Depois que você coloca a coluna, aí você começa a trabalhar com toda a decoração da casa, com toda a beleza, toda a ornamentação da casa. Mas para que você tenha uma casa ornamentada, você precisa ter colunas, você precisa ter esses alicerces. Assim também é a nossa vida cristã. Para que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, com saúde, com alegria, com proteção, com harmonia, nós precisamos estarmos alicerçados também. E qual é os alicerces de uma vida cristã? É nós entender o que é misericórdia, é que nós possamos entender o que é graça, o que nós possamos entender o que é justiça, o que nós podemos entender o que é herança, o que nós podemos entender o que é amor. Quando nós entendemos o que é misericórdia, o que é graça, o que é justiça, o que é herança, o que é amor, nós estamos alicerçados na casa, na rocha que é Cristo Jesus. Muitas vezes eu e você não temos conseguido viver a vida esplêndida no reino de Deus, porque ainda nós não alicerçamos a nossa vida cristã. Ela não está sustentada nessas colunas. Quando você estuda, por exemplo, um pouco sobre o amor é um tema tão importante. Mas quando você olha na visão, na ótica humana e na ótica de Deus, nós vemos que o amor é tão desconhecido para nós. Talvez nós pronunciamos muito a palavra amor, mas o amor é um tema que ele é muito desconhecido para nós. Quando você entende, vai mais profundo, por exemplo, no gramático grego, fala sobre uma voz média. O amor significa, ele significa que a palavra precisa de mais verbo para dar sentido. Então a frase que você fala, o amor, essa palavra amor, ela precisa acompanhada de um verbo para que ela tenha sentido. Porque Deus, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo por quê? Ele está falando que Deus amou o mundo, Ele falando, e deu, de maneira que deu o seu Filho. Então, se você simplesmente pronuncia uma palavra amor, e essa palavra não tem uma ação, ela não significa nada para nós. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Se você falar simplesmente, eu te amo, não significa nada. Você sabia que Jesus nunca falou para um dos seus discípulos, nunca falou para alguém que andava com ele, eu te amo? Você não vê isso nas Escrituras. Jesus falando, eu te amo. Porque a palavra sozinha, ela não tem sentido, ela não tem significado algum para Deus. E quando nós entendemos isso, é que por isso que nós precisamos
Você diz: olha, eu estou te dando essa casa porque eu te amo. Eu te dou esse carro porque eu te amo. Eu dou esse presente para você porque eu te amo. Aí começa a ter sentido. Quando eu me casei com a Nilzete, falei para ela: eu estou dando o meu coração para você porque eu te amo. Aí tem sentido. Você entende o que é amor? E daí ela despejou dela para mim também. Senão não tem sentido. O amor que nós falamos muitas vezes está tão distante, tão vazio. E eu espero um dia vir pregar sobre o amor ainda para vocês. Não é que eu quero falar hoje aqui. É apenas uma palhinha daquilo que nós podemos aprender, que é uma das colunas que nós precisamos viver. Então o amor, ele precisa, se ela não tiver uma ação, ela não tem valia alguma. Então nós precisamos, quando Jesus ensina que, portanto, vós orais desta maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. E nós sabemos que uma das colunas da vida cristã é a nossa herança em Cristo Jesus. Nós temos uma herança. Nós temos um pai. Se eu tenho um pai, eu tenho direito à herança. O nosso pai, ele é um Deus que nos ama, e um Deus que deixou herança para mim e para você. E nós temos visto muitas pessoas frustradas, porque ainda ela não usufruiu, e não está usufruindo da herança que ela tem em Cristo Jesus. É difícil você falar sobre herança se você não tem conhecimento, se você diz: mas isso não pertence a mim. É difícil eu pegar e falar para você sobre herança, se você não dá a mínima para que significa a luz da palavra de Deus. É como se estivesse falando para você: olha, os filhos de Bill Gates, eles vão se tornar, também serão milionários, porque o pai vai deixar a herança para ele. Tem sentido para você? Não tem nada. Qual é teu interesse de saber que os filhos de Bill Gates, eles são multimilionários? Mas quando a Bíblia diz que você é filho de Deus, e que nós temos um pai, muitas vezes isso nós não conseguimos acessar na nossa mente, o pai que nós temos, o Deus o qual nós servimos. Então esta herança, a herança do pai terreno é diferente da herança do pai celestial. Para que eu e você possamos usufruir da herança do nosso pai terreno, primeiramente ele precisa morrer. Depois que os pais morrem, aí sim os filhos, o direito deles é desfrutar. A Bíblia diz que herança antecipada, ela se torna maldição. Tem muitos filhos que já querem as coisas dos pais, enquanto os pais estão vivos. A verdadeira herança, depois que o pai parte para a eternidade, os filhos vão usufruir daquilo, da herança. Então nós temos, só que a nossa herança em Deus é uma herança que nós precisamos, que Deus quer que nós desfrutamos agora. Desfrutamos agora. Por quê? Porque nosso Deus nunca morre. Então, se Deus não morre, quando que você vai desfrutar a herança? Então, a partir desse momento que eu gostaria que você abrisse seu coração, abrisse o seu entendimento, para que você possa receber e saber, ter a confiança do Pai o qual nós servimos, o Pai que nos ama. Nós sabemos que Deus, tudo o que Ele fez, Deus fez em abundância, tudo, grandiosamente, tudo que Deus fez. Quando Deus fez as estrelas, a ciência diz que existe bilhões de estrelas. Quando você vê que Deus, Ele fez todas as espécies do mar, existe tantas espécies que a ciência tem descobrido tantos animais marítimos de séculos e séculos que não era conhecido. É impossível o homem saber quantos animais existem no mar. Quando a Bíblia diz que Deus fez a floresta, é impossível nós dimensionar tantos animais que vivem numa floresta. Quantos tipos de animais
que existe na floresta. Então tudo que Deus criou, Ele criou em abundância, para mim e para você. E muitas vezes você olha para você e você sente tão vazia, tão desprovida como filho de Deus. É porque muitas vezes ainda nós não conhecemos o Pai que nós temos. Porque Deus nos criou em abundância. Até nossas células, elas são bilhões no nosso corpo. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz, Ele quer fazer além daquilo que você pensa e imagina. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de conhecer Deus, saber quem Deus Ele é. Tem muitos que dizem, mas eu não creio em Deus. Claro que não crê, porque a mente humana é tão pequena, tão míope, que ela não consegue dimensionar a grandeza de Deus. Deus é tão grande que a nossa mente, aqueles que se julgam mais sábios, ele não consegue entender a grandeza de Deus. Por isso que ele fica descrente. É mais fácil você negar do que crer, porque as coisas de Deus é grande. Quando alguém diz, mas Deus não existe, ela está dizendo, eu sou extremamente pequeno, eu sou limitado, eu não consigo dimensionar a grandeza do nosso Deus. Por isso nós precisamos conhecer mais o nosso Pai Celestial. Porque antes de Jesus Cristo, o povo israelita, ele só conhecia o Deus através de Abraão. O máximo que esse povo, e Deus se manifestou para Abraão e para o povo israelita. Então o povo israelita, o máximo que eles conheciam Deus era por causa de Abraão. Que de todas as nações Deus se manifesta para Abraão. E por isso quando Deus chama Abraão de meu amigo, para o povo israelita isso é coisa muito grande, extraordinária, quando ele sabe que uma descendência dele, Abraão, Deus chama ele de amigo. É importante, você possa se imaginar uma pessoa mais rica, você sendo amigo do Bill Gates. Poxa vida, o Luciano ali é amigo do Bill Gates. O cara não está fraco, né? Andar com esse homem. Então, muitas pessoas de influência, você diz, não, eu sou amigo, vou na casa dele, tenho um relacionamento, sou amigão meu. O cara é multimilionário. Para o israelita, eles se julgavam, se gabavam de ser amigo do amigo de Deus, que era Abraão. Por isso quando você lê João 8:31, você vê um debate de Jesus ali. E dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O que eles dizem assim? Nós somos da descendência de Abraão. Eles tinham prazer. Percebe que eles se gabam, nós somos da descendência. Abraão era amigo de Deus, nós somos privilegiados, somos da descendência. Isso para o povo israelita bastava. Ser amigo do amigo de Deus, ser descendência do amigo de Deus, já era autossuficiente. E Jesus vem e fala, se vocês crerem em mim, se a minha palavra, crerem na minha palavra, vocês são livres, vocês não são escravos. Como que nós somos escravos? Nós somos livres, nós somos da descendência de Abraão. Que coisa extraordinária, eles se orgulhavam disso aí. Só que sendo amigo do amigo, não dava direito à herança para eles. Eles não tinham direito. Você pode ser amigo do Bill Gates, mas isso não quer dizer que você tem direito à herança do filho dele.
Era exatamente o povo israelita, eles ficavam satisfeitos somente de ser da descendência de Abraão. Isso já bastava. E o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio trazer para nós é um legado, para que eu e você se tornasse filho de Deus. Porque cada um de nós se torna filho de Deus quando nós recebemos Ele como Salvador das nossas vidas. Aí nós passamos a compartilhar e usufruir de tudo aquilo que o Pai tem. Nós temos. Este é o grande legado. Então cada ser humano na face da terra, ele pode se tornar filho de Deus. Jesus veio para nos tornar filho de Deus. Amado, isso é muito importante. Às vezes você fala da boca para fora e não sabe o sentido, o significado, a profundeza. Por isso que Jesus fala: quando vocês orar, Pai nosso que está no céu, se dirija a Ele como Pai, porque em mim vocês terão esse legado. E Jesus, Ele ensina ali, porque quando você vê as orações de Jesus, Ele nunca se aferiu a Deus como Jeová, Elohim, o grande eu sou, o Deus todo-poderoso. Ele nunca orou assim. Como muitos oram: ó Deus onipotente, grandioso de todo o universo, é criador de todas as coisas, faz toda uma oratória, toda uma alegoria para ir. Jesus não. Pai, Abba, Pai. É isso que Deus quer de mim e de você. Saber como se dirigir a Ele. É isso que Jesus, de uma maneira tão simples, ela é tão simples, a forma que Jesus nos ensina, que nós não sabemos. Muitas vezes não temos certeza, diante das incertezas nós ficamos confusos. Não, eu preciso caprichar numa forma de invocar a Deus. Não. Como nossa vida seria vivida se nós vivesse essa verdade? Pai, Pai do céu, meu Pai. Esse relacionamento. Por isso que nós sabemos que Jesus, Ele nunca veio trazer uma religião. A humanidade nunca precisa de uma religião. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio mostrar que nós podemos ter o nosso Pai, o nosso Deus, que nós possamos se realizar. Por isso que Deus, Ele tem que ser presente na minha vida. Quando você se dirige ao nosso Pai como Deus, como presente das nossas vidas, isso muda toda a situação. É impossível, é inadmissível que você, por exemplo, coloque um vídeo de pornografia e você acessa ele e você acha que Deus está presente na sua vida. Você não tem esse conhecimento. Que você tenha consciência disso na sua vida. É impossível que você tenha uma relação fora do casamento se você não tem a consciência de que Deus está na sua vida. Por isso essa falta de temor, essa falta de relacionamento, porque as pessoas ainda não têm esse conhecimento. E Jesus veio nos ensinar que é possível nós se tornarmos filhos de Deus através da nossa fé. Por quê? O caminho que Ele nos construiu, Ele mostra que nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante. Veja o que está escrito em João 1,12. João 1,12. Mas todos quanto receberam, os que creem em seu nome, deu-lhe o poder de se tornar-lhe filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, todos quanto receberam e crerem em meu nome, dá-lhe o poder de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Se Deus fez carne para
se Jesus se fez carne para pagar todas as nossas dívidas, tudo aquilo que Adão e Eva cometeram, Ele se fez carne, Ele pagou, Ele quitou a nossa dívida, para que eu e você usufruímos, restaurou, reconciliou nele, para que eu e você tenhamos esse acesso, essa comunhão com o nosso Pai. Por isso existe duas doutrinas eficazes. A primeira é: nós somos filhos de Deus. Essa é uma doutrina, amados. A tua igreja não tem doutrina. O que é doutrina? Tem que usar saia comprida, cabelo comprido, não tem isso. Eles têm isso como doutrina. Doutrina é: você tem a convicção que você é filho de Deus. E a segunda convicção, a segunda doutrina, que Jesus ressuscitou. Se você crê dessa forma, que Jesus morreu no teu lugar, Ele ressuscitou, e que nos tornou filho de Deus, o resto é resto. O resto é resto. Então Jesus, Ele fez a obra completa. A Bíblia diz que nós somos nascidos de Deus. Foi Ele que nos gerou. Por isso nós temos dois pais. E aqui que eu quero entrar, quero que você preste muito atenção. Nós temos dois pais. Conforme o texto aqui, Ele nos gerou na carne. Este é o Pai eterno. Aquele que gerou você na carne, mas o outro é aquele que nos gerou no Espírito. Esse é o Pai celestial. Assim como você tem dois donos. Você sabia que você tem dois donos? Você que é casado. Você sabia que o seu corpo, você é marido, o seu corpo não pertence a você, pertence à sua esposa? Você sabia, esposa, que o teu corpo não pertence a você, pertence ao seu marido? E você sabia que depois, que o teu corpo também, ele pertence ao Espírito Santo? Tem duas pessoas que teu corpo pertence. Um é teu cônjuge, outro é o Espírito Santo. Talvez porque se eu estou cuidando do meu corpo, não é fácil tentar cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é Danilzete. Alguma coisa eu tenho caprichado. 37 anos, nunca ficou doente. Não é fácil, você tem que, às vezes não é meu corpo mesmo, vou deixar relaxar mesmo. Não, você precisa se cuidar, porque teu corpo é do teu esposo. Ele precisa se cuidar, porque o corpo dele é teu. E o Espírito de Deus, Ele está em nós, pertence a Ele também. Talvez por um motivo que muitos relaxam, mas não deve ser assim. Estamos aprendendo. A Bíblia diz, que seu corpo não é teu. Ou ele tem que ser você que é casado, da sua esposa, ou vice-versa, e do Espírito Santo. Então são duas pessoas que podem dominar sobre o nosso corpo. Por isso, cuide bem dele. Nós temos dois pais, o Pai terreno e o Pai celestial. O Pai terreno nos gerou ser humano. O Pai celestial nos gerou filho espiritual. Então, quando eu estou falando para você, eu estou falando para filho espiritual. Eu estou falando para seres espiritual. Se você é filho de Deus, se você tem Jesus como Salvador, eu estou falando para um ser espiritual. Você é um ser espiritual que habita num corpo natural. Você é um ser espiritual que habita num corpo espiritual. Assim você consegue se ver filho de Deus. Você não é um corpo carnal tentando ser espiritual. Porque há muitos que estão lutando, precisa trocar a mente, a metanoia. Eles são um corpo carnal e eles estão tentando ser espiritual. Não, nós somos espiritual e vivemos num corpo carnal. É isso. Quando você tem Deus como seu pai espiritual. Então aqui existe alguma ordem nesses fatores aqui. O primeiro é ser espiritual, porque nós fomos gerados por Deus. E eu quero escandalizar você agora. A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais. Vou escandalizar você, irmão.
você tem que, pode abaixar meu retorno aqui, você tem que honrar o seu pai e honrar a sua mãe, é o que a Bíblia diz. Mas referente ao Pai Celestial, a Bíblia diz que nós temos que amar a Ele, de toda a nossa força, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. A Bíblia diz que a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais, pai e mãe, você honra. A Bíblia não fala para você amar a teu pai. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso Deus, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso ser. Quando nós entendermos isso, nós vamos começar a usufruir da herança que Deus deixou para nós. Amado, nós precisamos viver. Temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso conhecimento. Nós estamos aprendendo mais algumas coisas hoje. Nós estamos avançando. Porque o pai terreno, ele deixa herança perecível. O Pai Celestial, a herança que Ele nos dá é eterna, que você pode usufruir aqui e no vindouro também. Veja o que Pedro escreve, 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatado na vossa sã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então Pedro diz assim: olha, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi por isso, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha, sem defeito, o sangue de Jesus, que na verdade foi concebido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes da nossa existência Deus já nos conhecia. Antes de nós imaginarmos ir nesse mundo, Deus já nos via, Ele já nos amava. Então muitas pessoas estão sofrendo até hoje, porque muitas vezes não tiveram um pai presente na vida deles, estão sofrendo. Meu pai sempre foi ausente. Meu pai, quando eu era criança, eu perdi meu pai, ele faleceu. Meu pai sempre foi uma pessoa muito doente. Meu pai muitas vezes foi agressor, foi opressor. Muitas pessoas estão debaixo ainda desse sentimento, angustiado, triste, por causa da referência do seu pai. Não vive, não se alegra, não tem paz. Muitas pessoas vivem um verdadeiro fracasso nos dias de hoje, porque não tiveram a figura paterna em casa, e por causa disso vivem uma vida frustrada, cabisbaixo, triste, abatido, desanimada. Por isso mas quando todos desejarem um Pai Celestial, todos nós vamos encontrar. Então muitas vezes todos os transtornos que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós temos dificuldade de relacionar com o nosso Pai Celestial. E o nosso Deus, Ele nem se compara com nós como Pai. Você não pode pegar a figura do Pai terreno
e fazer um paralelo com Deus. Não tem como, nem se compara. Então muitas frustrações, muitos acontecimentos, muitas crises, tudo aquilo que muitas vezes nós vivemos chorando, abatido, triste, desanimado, por causa de ausência do nosso Pai, chegou na hora de nós enxugar as nossas lágrimas. Chegou a hora de nós abrir os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais. Chegou a hora de nós viver a alegria, a paz, o gozo, a proteção, as promessas e a herança que Deus deixou para nós, em Cristo Jesus. Chegou a hora de eu e você se tornar pessoas felizes na face da terra, porque nós temos um Pai que nos ama, que nos compreende, que cuida de nós, que tem o melhor por nós. Muitas vezes nós somos frustrados durante toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada. E nós dimensionamos que o nosso Deus é a mesma coisa. E se você vive assim, você sabia que você pode estar entristecendo o Pai Celestial? Porque agora eu não sirvo a Deus, porque agora eu não quero fazer nada, porque eu fui isso, meu pai foi omisso, meu pai foi ausente, meu pai era estúpido, meu pai era ignorante, meu pai era isso, tal. Se nós continuarmos dessa forma, nós podemos estar entristecendo aquele Pai que está no céu e que está dentro do nosso coração. Entenderam isso? Nós estamos aprendendo cada dia mais. Muitas vezes nós estamos chorando pelo nosso Pai terrestre que nós não temos. Você pode entristecer o Pai Celestial. O Pai Celestial pergunta para você: o que eu fiz para você? Quem eu sou para você? Quem eu significo para você que você ande triste, para que você ande abatido, para que você ande mal-humorado, para que você ande decepcionado, para você dizendo que a morte é a solução? O nosso Pai Celestial está perguntando para mim, para você: o que eu fiz para você? O que eu aborreci em você? Para que você viva desta forma. Eu não significo nada para você. Irmãos, nós estamos crescendo. Se você deixar Deus amar a sua vida, você vai ver que Ele realmente é seu Pai. Ah, mas pastor, eu amo Deus. Se ama Deus, então deixe Ele amar você. Se relacione com Ele. Quando eu e você estivermos seguros dessas coisas, você entrará numa nova dimensão na sua vida espiritual. Qual é essa dimensão? As pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer: filho, filha, por que você é tão alegre? Por que você é tão feliz? Por que tanta conquista, tanta vitória? Por que tanta coisa acontece para você? Por que você tem usufruído uma alegria, uma graça, um favor? A gente se sente bem, está com você na tua casa. As pessoas vão começar a notar você. Quando você tiver o conhecimento desta dimensão, quem é o nosso Pai, as pessoas começarão a olhar para nós e vão ver algo diferente em nós. A alegria, a paz, a conquista, a vitória, os triunfos, a abundância, a prosperidade, as coisas do reino de Deus, as promessas que Deus tem para mim e para você. Você começa a viver, usufruir como herdeiro de Deus. Não uma vida triste, de escassez, triste, abatida, desanimada, um lar, uma família, um casamento frustrado, sem paz, sem alegria. Não é isso que Deus tem para mim e para você. A vontade de Deus que você coma o melhor dessa terra. A vontade de Deus que você viva uma vida de segurança e de paz. As pessoas ficarão surpresas, vão até te criticar. Como é que pode tanta abundância, tanta alegria, tanta paz, tanta saúde? Tantas coisas boas acontecem na vida desse povo. E aquilo que Deus falava através de Malaquias,
3,18. Eu quero que o povo, as nações vejam a diferença daqueles que servem a mim, daqueles que não servem. Por que nós ainda não estamos usufruindo de toda essa grandeza, de tudo aquilo que Deus faz, que é grandiosíssimo, é abundante? Porque nós ainda não temos a convicção quem é o nosso Pai. Ah, pastor, você está pregando teologia da prosperidade. Eu vou muito mais além do aspecto. Eu estou pregando a teologia da abundância. Prosperidade é não faltar nada para você. Abundância é aquilo que é derramado sobre a sua vida, que você terá tanto e você vai ajudar, abençoar as pessoas de uma maneira tão grande e poderosa e nada vai faltar para você. Que você vai chegar na casa de Deus e vai ficar pensando quanto que eu vou dar de oferta. Será que eu dizimo, não dizimo? Será que eu vou dar uma oferta alçada? Isso é abundância, não uma vida de escassez, uma vida miserável, uma vida pensando que amanhã vai fazer falta para você. É isso que Deus tem para nós, Ele é o nosso Pai. Tem muitos que estão criticando por falta de conhecimento, por falta de líder despreparado, mau testemunho, a teologia da prosperidade. Quando você olha a luz da Bíblia, ela existe. Eu creio que Deus vai me dar uma mansão, já tem preparado para mim uma mansão celestial. Ah, lá no céu eu vou andar em rua de ouro, lá eu vou caminhar sobre pedras esfogueadas, e lá eu sei o que. Ele crê que lá Deus vai dar, mas aqui ele não crê. Aqui não é possível. Aqui eu preciso viver uma vida de miséria. Lá eu creio, mas não é o mesmo Deus. Qual a herança que Ele nos deu? A herança é eterna. Você pode viver aqui o melhor e usufruir do melhor na eternidade com Ele. Os filhos de Deus, o homem, por si próprio, existem 3 etapas na vida dele. Desde Gênesis, Apocalipse, você vê isso. Olhando para homens de Deus, a primeira etapa é a etapa da sobrevivência, em que, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos ali do jardim do paraíso, e a partir daquele momento, para que ele pudesse sobreviver, ele precisou trabalhar na terra, ele precisou derramar o suor do seu rosto, ele precisou partir para a labuta, porque senão ele teria escassez. Então, nessa primeira etapa, as pessoas começam a trabalhar, correr de um lado para o outro. Elas se sentem responsáveis, porque se eu não fizer, se eu não correr, se eu não derramar o suor, eu vou perecer. É sobrevivência. Eu preciso disso aqui. Aí ela cria estratégia, não, eu preciso, vou pagar um preço, fazer um curso, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é errado o que estou falando. Mas é que aquele medo, aquela insegurança de amanhã passar necessidade, amanhã eu vou passar fome, amanhã eu vou morrer, eu vou perecer. Essa é a primeira etapa da vida de todo ser humano. Ele luta atrás da sua sobrevivência, ele corre. A insegurança, a incerteza, o medo, até mesmo de ajudar as pessoas, mas se eu ajudar vai me fazer falta. Ele pensa nele e na sobrevivência dele, custa o que custar, faça o que fazer, ele pensa, ele corre atrás dessas coisas. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ele quer ser abençoado. Ele começa a entender um pouquinho mais Deus. Ele começa a caminhar no caminho do Senhor. E aí ele começa a buscar as bênçãos de Deus. Ele começa a correr atrás das bênçãos. Ele começa a confrontar em Deus, reivindicando, declarando, liberando. Diante de toda e qualquer situação, ele começa a trazer existência, isso, aquilo. E por ele ter conhecimento, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, a situação começa a mudar mesmo. Ele já vê que não é pela sua força, não é pelo seu suor, não é pelo seu desgaste, não é por o seu sacrifício,
ele vai entendendo, ele começa a buscar, ele coloca a cabeça mesmo, eu quero ser abençoado, libera aqui, ora aqui, declara aqui, peça oração sim. Essa é a segunda etapa da vida do homem. Ele corre atrás dessas coisas. Por quê? Ele começa a buscar. Então ele começa a prosperar. Prosperidade é ausência de necessidade. Então quando você prospera, você está ausente de uma necessidade. Essa é a segunda etapa do homem. E a terceira etapa, você tem maturidade, tem conhecimento, que a partir desse momento você começa a desejar abençoar as pessoas. Você já não se preocupa com você mais. Você tem a convicção que Deus vai suprir a sua necessidade. Você vai ter a convicção de quem que você é em Cristo Jesus. E aí você começa a usufruir da abundância. E nós sabemos que quanto mais nós liberamos, mais Deus prospera. Mas Deus libera. Não tem como nós, tudo aquilo. Quando nós estávamos ali na clínica, o pastor estava convidando, vem jantar conosco aqui, janta conosco. Eu vi aquela panela ali. Falei, puxa vida, mais 4 para comer aqui, já estão numa dificuldade grande aqui, né? Levei uns amigos ali que comia bastante. Não posso contar quem foi. E aí, digo, puxa vida, né? Aí o Espírito Santo falou, não, abençoa eles. Abençoa eles. Aí eu lembrei um testemunho que eu ouvi bem no começo da minha vida cristã. Um pastor da igreja quadrangular, ele foi fazer uma visita no interior. E aí chegou, tinha uma criança muito doente, foi orar por aquela criança, ungir aquela criança. E quando ele ia saindo, a mãe daquela criança correu atrás. Pastor, eu não tenho nada para dar para o senhor. Nada, pastor. A única coisa que eu tenho é uma folha de couve aqui, mas eu queria agradecer. O senhor veio nessa estrada de chão ruim, buraco, poeira, seu carro está sujo. Eu queria honrá-lo, Senhor, pelo menos com uma massinha de couve. Falou, não, minha irmã, não se preocupe, nada disso, tal. E ele não aceitou. Quando ele andou uns 8 quilômetros, dirigindo, ouvindo o hino, o Espírito Santo falou para ele, por que você impediu de eu abençoá-la, aquela família? Falou, como, Deus? Através vou aliviar a consciência dos irmãos que foram comigo, através daquele massinho de couve que ela daria para você, eu ia abençoar a vida dela. Aí ele parou o carro, virou a volta e voltou na casa da mulher. Irmã, senhora, eu quero aquele massinho de couve que a senhora me dá. Então nós precisamos entender os princípios de Deus. Você começa a ter abundância quando você começa a se preocupar com o seu próximo. Aquele que não tem, aquele que está perecendo. E aí você começa a suprir a necessidade de outras pessoas. Isso vai desencadeando da parte de Deus para com as nossas vidas. Isso tem que ser uma coisa voluntária, de coração alegre. Não faça barganha com Deus. Nós começamos a ter compaixão. Nós começamos a ter generosidade das pessoas. E aí as coisas fluem. Essa é a terceira etapa. A primeira, nós queremos sobreviver. A segunda, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero. A terceira, eu me torno abundante, eu começo a abençoar outras vidas. Mas para tudo isso, é preciso uma metamorfose, uma mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente referente ao meu pai. De amar a Ele, de toda a minha força, de toda a minha alma. Veja aí o conceito que nós temos de família. Eu vi esse dia uma irmãzinha compartilhando lá, não, eu não estou indo na igreja, porque agora é família mais importante. Tal. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Todo mundo acatou a ideia. Família sim é o projeto de Deus.
Mas você entende por que nós não conseguimos tocar, acessar? E Jesus, ele ensinou de uma forma muito simples. Quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que está no céu. Dirija a Ele como filho, chame Ele de Pai, se relacione com Ele, ame a Ele de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E quando nós entrarmos nesse nível, aí você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você começa a descobrir quem realmente é o nosso Pai. Você começa a usufruir da herança. Meu Deus, tem algumas horas de ministração aqui, mas eu vou parar. Gostaria que vocês colocassem em pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença do Senhor está neste lugar. Graça do Senhor, favor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que puderam nos ajudar até terça-feira. Quarta-feira eu já vou mandar essa cesta para os irmãos. Curve a sua face, eu gostaria de orar com você. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa homenagem tão gostosa para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por cada família que nós estamos aqui em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas. Talvez esteja alguns dos nossos queridos que estão aqui, e por um motivo, uma situação, uma cilada, uma armadilha, uma traição, um abandono, uma desistência, algumas coisas aconteceram e se afastaram de Ti. E nesta noite, como Pai, o Senhor chama novamente para a reconciliação. Talvez algum nunca confessou a Ele como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. E esta grande oportunidade para que nós possamos confessar a Ele. A palavra do Senhor diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu negarei diante dos anjos que está no céu. Tem alguém nesta noite que gostaria de reconciliar com Jesus? Gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Gostaria que você rapidamente viesse para frente. Eu quero orar por você. Você quer reconciliar, quer entregar a sua vida a Ele, recomeçar? É o seu momento, é sua hora. Se você não precisa ficar com vergonha, nós estamos na casa do Pai. Venha à frente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando algum pecador se arrepende. Tem mais pessoas. O Senhor está falando no meu espírito: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, você que está abatido a sua alma, venha. Esse é o seu momento. Você precisa conhecer o verdadeiro Pai celestial. Você conhece bem teu pai terreno, mas existe um Pai. Eu estou chamando mais duas pessoas que Deus está tocando no teu espírito. Eu gostaria que você fosse obediente e viesse à frente. A igreja esteja orando. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Oh, eu sinto um grande amor de Deus por essas vidas. Mais uma pessoa. Oh, Jesus.
Agora você que Deus já vem falando vários dias, que Deus vem te incomodando no sono, que Deus vem questionando no teu espírito, que tem uma pessoa que Deus está falando com você durante dias e dias. É com você que eu estou falando agora. Vem à frente. Tu és lindo, Jesus. Tem pessoas que Deus está inquietando. A festa dos céus. Os céus estão em festa. Tem mais alguém? Pode vir. Eu vou orar com esses queridos aqui. Entrega o seu caminho, Senhor. Confia nele. O mais Ele vai fazer para a sua vida. Os irmãos que estão aqui na frente, fala comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu convido o Senhor para que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, porque nesta noite eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora toda e qualquer maldição hereditária na minha vida e na minha descendência. Eu profetizo que eu estou livre, que eu estou liberto, em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que hoje está sentado à destra do Pai. Eu recebo a Ele como meu Salvador, como meu Pai, como meu Senhor. E eu peço a Ti agora, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me fortalece, me orienta, me capacita, para que eu possa andar, e que o Senhor cumpra as Tuas promessas na minha vida e na minha descendência. É que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora vocês fiquem de costa para mim, olhem para os irmãos ali. Eles têm algo para falar para vocês. Sejam bem-vindos ao reino de Deus, ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Uma salva de palmas, Jesus. Para frente. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite, por esse dia, por esse momento, por cada vida, cada família que estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque tu amas a cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu um Pai eterno, e pelo relacionamento, pela comunhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vossa vida. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sobre cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.